Quero contar agora uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa que montou uma empresa de fachada. Olha o detalhe. Essa informação que serve de alerta sempre. Uma empresa de fachada foi montada oferecendo créditos consignados. E é um crime que foi cometido por uma família inteira. Tinha mãe, filho, a nora, todo mundo no meio da treta. Os caras ligavam para você, a todo mundo que já possuía algum crédito consignado, oferecendo a portabilidade para outros bancos, ou seja, taxas mais em conta, mais baratas, vantagens. E o que acabava acontecendo? A vítima aceitava e acabava criando uma nova dívida, uma segunda dívida, e se enrolava ainda mais. Teve prisão, material apreendido e, com certeza, um golpe milionário. Quem tem os detalhes dessa operação e tá comigo no Balanço Geral é ela, Camila Andrade. Camila, tudo bem, minha amiga? Seja muito bem-vinda. Como a polícia chegou, então, até essa quadrilha e como é que eles agiam? Explica pra gente. Muito bom dia, Rafa, para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Olha, essas investigações começaram aqui no Distrito Federal depois que 5 vítimas procuraram a 9ª Delegacia do Lago Norte. Eles informaram que caíram nesse golpe chamado golpe do empréstimo consignado e perderam, Rafa, entre 90 e 230 mil reais cada um. A Polícia Civil do DF se aprofundou, então, nessas investigações e conseguiu descobrir essa organização criminosa que estava por trás da aplicação desse golpe. E todos eles eram residentes da cidade do Rio de Janeiro. Como você disse, uma família inteira. A gente está falando da mãe, do filho, da nora. Essa nora, inclusive, usou o próprio irmão, que é motoboy, como um dos nomes laranja por trás da empresa, que se chamava Global Interpretações Promotora. Essa empresa, que era um call center, tinha 30 funcionários e, por meio dessas pessoas, ligava diariamente para pessoas por todo o país, oferecendo, então, a portabilidade desses empréstimos consignados. E, no final das contas, Rafa, essas pessoas, depois de passarem ali todos os dados, assinarem esse contrato, ao invés de ter essas vantagens que você destacou, acabavam tendo um novo empréstimo em seu nome. Ou seja, tinha 2 débitos ali automáticos nos próprios salários e quando tentavam entrar em contato com essa empresa, não conseguiam mais. Isso porque esse nome, o CNPJ dessa empresa, passou a ficar famoso, conhecido nas redes sociais, em sites de reclamação de outras pessoas pelo país que tinha caído nesse golpe. E aí eles abandonaram esse CNPJ, criaram outro e constantemente também mudavam os chips desses telefones que eles usavam para fazer contato com essas pessoas, a fim justamente de não serem localizados. Mas essa investigação foi a fundo e descobriu quem eram essas pessoas. E hoje, Rafa, lá na cidade do Rio de Janeiro, a Polícia Civil aqui do DF, em parceria com os policiais civis do Rio de Janeiro, cumpriram 31 mandados judiciais. Olha, teve prisão, né? A gente está mostrando algumas imagens da operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi uma operação coordenada, então, pela 9ª Delegacia de Polícia, um trabalho em conjunto, obviamente, né? E agora, né, Camila, com a divulgação dessas prisões, desse esquema grandioso que movimentou milhões de reais, e mais vítimas procurem a polícia, né, minha amiga? Porque, infelizmente, esses caras estavam aprontando e aprontando muito no Rio de Janeiro, no DF e possivelmente em outras regiões também, né? É isso, Rafa. Nessas imagens que vocês estão vendo aí, a gente percebe que houve a apreensão de muitos aparelhos celulares que eram usados para fazer esse contato, também maquininhas de cartão, e esse montante que você falou que foi aí movimentado por essa quadrilha, por essa organização criminosa, segundo a Polícia Civil, está estimado em 3,5 milhões de reais. Mas é claro que pode ser um valor ainda maior, então a polícia pede para que, eventualmente, pessoas que tenham recebido esse tipo de proposta entrem em contato com as delegacias de polícia civil da cidade em que vivem, do estado em que vivem, para fazer essas denúncias. Isso porque essas pessoas, Rafa, que foram presas no âmbito dessa operação intitulada Operação Ouro de Tolo, elas podem, se condenadas, terem uma pena maior caso mais pessoas façam essa denúncia. Para cada denúncia, Rafa, a estimativa da polícia é que essa pena possa aumentar de 4
há 8 anos. Então, é importante que as pessoas façam essa denúncia, até mesmo para que a polícia possa aprofundar nas investigações e entender em quais estados essa quadrilha atuava. Até agora, a gente já sabe que, além do Distrito Federal, Goiás, o próprio Rio de Janeiro, também todos os estados da região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, além de Bahia, Pernambuco e alguns outros estados do Nordeste. Mas é importante que essas denúncias sejam feitas para que a gente tenha esse mapeamento completo e entenda também quais são outras pessoas que eventualmente ainda não foram identificadas, mas que também estão envolvidas nesse esquema criminoso. Rafa? E olha, Camila, só pra gente arredondar também essa história, né? Agora a polícia vai seguir com a investigação, não é mesmo, minha amiga? Por quê? Porque você trouxe detalhe, trouxe a informação, mais de 30 pessoas faziam parte dessa empresa de fachada, dessa empresa laranja. A polícia chegou aos principais envolvidos, mas com certeza quem estava lá trabalhando nessa tal de Global, não sei o que, essa empresa fake aí de fachada, quem estava lá dentro também deve ser investigado, deve ser intimado depois, né? Exatamente, Rafa. E um detalhe que o delegado da 9ª DP deu à nossa equipe, que é importante que a gente trate aqui no Balanço Geral, é que também deve haver uma investigação e um questionamento da sociedade de um modo geral sobre o vazamento desses dados. Porque esses criminosos, essas 30 pessoas que trabalhavam nesse call center, elas telefonavam especificamente para pessoas que já tinham empréstimos consignados. Ou seja, eles já tinham essas informações. E, Rafa, quem já caiu em golpes como esse ou conhece alguém que fez esse relato de uma tentativa de golpe que foi aplicada, sempre descreve que esses criminosos têm muitas informações pessoais. Quem te liga para tentar aplicar um golpe em você, como esses de empréstimos consignados, tem o seu nome completo, muitas vezes tem o seu endereço, vários dados que dão essa confiabilidade de que, de fato, você está falando ou com o banco ou com um correspondente bancário. Então, a Polícia Civil alerta para essa questão do vazamento de dados, o desrespeito à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados dos Brasileiros. E até fala, Rafa, sobre uma espécie de corresponsabilidade desses bancos, que terceirizam esses empréstimos consignados para esses correspondentes bancários que muitas vezes quarteirizam, quinteirizam esse serviço, e quem está assinando uma portabilidade de um contrato como esse, ou até mesmo contraindo um empréstimo consignado, muitas vezes sequer consegue identificar com quem de fato está falando, né? Se é um correspondente bancário direto, se é alguém que foi quarteirizado ou se de fato está falando com o banco. Então, é importante que a gente faça essa discussão, até mesmo para evitar novos golpes. Só para a gente ter uma ideia, viu, Rafa? Sim. Aqui no Distrito Federal, segundo a 9ª DP, essa já é a 8ª operação esse ano envolvendo crimes eletrônicos, crimes de aplicação de golpes como esse. Inclusive, a gente conversou, ouviu mais cedo o delegado e a gente tem um trechinho. Vamos acompanhar. Essa é a 8ª operação que a 9ª Delegacia de Polícia deflagra somente nesse ano, com o objetivo de combater essas fraudes eletrônicas. Nesse sentido, a gente mais uma vez orienta a população que tenha atenção antes de fechar essas propostas recebidas em contatos de WhatsApp. Opte sempre por pessoalmente a sua agência bancária e verificar se aquele correspondente bancário é autorizado. É isso, né, Camila? Antes de entrar aí num esquema, falar, nossa, eu vou fechar logo agora, após receber uma ligação, receber um e-mail, entre em contato com a sua agência bancária, entre em contato com o seu gerente, com o banco, procure se cercar, certificar-se de que não é um golpe, porque infelizmente são muitos golpistas, há muita fraude ainda presente e a gente está acompanhando aí mais uma operação grandiosa da Polícia Civil, não só no DF, como em todo o país, agora no Rio de Janeiro. Tá bom? Camila, obrigado pelos detalhes. Daqui a pouquinho você volta com muito mais Camila Andrade, ao vivaço, no nosso Balanço Geral.